nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos falar sobre a história um pouco de Paulo. Antes de iniciar, mas só que a minha ministração, ela é voltada um pouco para as finanças. Foi assim que foi solicitado, né, pastora Nathalie? Tá? Então, vou fazer um preâmbulo, uma introdução sobre quem foi Paulo. Né? Todos nós já sabemos aqui sobre Paulo, inclusive o meu nome é Wesley Paulo. Né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas eu acho que é bom. Meu pai quis assim, profético, né, pastora Ana? Tá? Paulo foi um homem da tribo de Benjamim. Tá? Eu vou fazer esse preâmbulo, vou ler bastante para que eu ganhe tempo, tá? Para entrar no assunto que é mais conveniente nesta manhã. Tá? E eu quero depois fazer uma pergunta para vocês. Depois desse preâmbulo, eu vou profetizar algo sobre a vida de vocês nesta manhã. Tá? Paulo, então, foi da tribo de Benjamim, foi da cidade de Tarso, uma cidade de cultura grego-romana, em torno de 300 mil habitantes. Paulo foi autor de 50% do Novo Testamento. São 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo foi o maior perseguidor do cristianismo, mas também foi conhecido como o maior mensageiro de Jesus Cristo. Paulo nasceu na cidade de Tarso, cidade que fica na costa sul da Turquia. Era de fé judaica e cultura grega. Aos 6 anos de idade, foi ensinado a obedecer a lei de Torá. Aos 14 anos de idade, foi para Jerusalém continuar os seus estudos. As leis escritas em pedras e sem contestação. Jesus contrariou essas leis. Saulo perseguiu, como era conhecido, Saulo, perseguiu os cristãos até a morte. A intenção de Saulo, na época, era apagar o nome de Jesus Cristo na terra. Um discípulo de Jesus mudaria a vida de Saulo para sempre. Quem foi? Estevão. Estevão estava sendo apedrejado até a morte na presença de Saulo. Saulo perseguiria os cristãos até Damasco. No caminho de Damasco, Saulo estava sozinho no deserto e os seus pensamentos estavam atormentados. Quando Saulo, por quê? Apareceu Deus, dizendo: Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Chegou em Damasco indefeso e cego. Devido àquele encontro maravilhoso com Deus, Saulo ficou cego por 3 dias. Foi o momento em que Saulo apareceu na vila de Saulo, Ananias, onde Ananias impôs as mãos sobre Saulo e Saulo voltou a enxergar. Ananias batizou Saulo e Saulo renasceu com o nome de Paulo. Paulo deixou Damasco, deixou a cidade de Damasco. No Monte Sinai, Paulo tomou a decisão, no mesmo monte onde Moisés foi revelado sobre os mandamentos de Deus. Paulo tomou a decisão de revelar a palavra de Deus às outras pessoas. Então, estão acompanhando? Saulo era perseguidor. No momento, Saulo tem um encontro com Deus, foi batizado, virou Paulo e começa a pregar sobre o evangelho de Deus. Paulo voltou a Damasco e deu início à sua missão. Gerou uma confusão e foi decidido que Paulo deveria morrer. Paulo fugiu de Damasco, ele voltou para Jerusalém, foi recebido com muita desconfiança. Imagina, onde perseguia, ele voltou para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Foi recebido por Barnabé e levou-o até Pedro, que era líder dos cristãos. Não perdoava o seu passado e voltou a fugir para a cidade de Tarso, onde durante 9 anos trabalhou no negócio do seu pai, fabricando tendas. Mas nunca deixou de pensar sobre a sua missão. Imagina, voltou para a cidade, ficou 9 anos, inculcado sobre a missão que foi dado a ele, de pregar o evangelho a toda criatura. Barnabé, então, escolheu Paulo para acompanhar nas suas viagens. Foi até para a cidade de Chipre. Paulo converte o governante de Chipre. A primeira pessoa nessa viagem que Paulo converte foi o governante de Chipre. Viajou para algumas cidades da Ásia Menor, como Antioquia, Icônion e Listra. Paulo recebeu a missão de converter os pagãos. Em Listra, Paulo fez um aleijado a andar novamente. Logo na chegada, Paulo e Barnabé foram
fez um aleijado andar novamente. Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade de Listra. Ao fim da jornada, Barnabé voltou para Jerusalém e Paulo permaneceu na Ásia Menor. Paulo foi para a Europa, vai para a cidade de Filipos, cidade romana. Filipos tinha santuários para vários deuses. Silas acompanhou Paulo nesta jornada. Expulsaram demônios de uma garota escrava. Paulo e Silas foram arrastados para o palácio da justiça. Paulo e Silas são açoitados e jogados na prisão. À meia-noite, a terra tremeu. A terra tremeu. Paulo e Silas batizaram o carcereiro da prisão antes do amanhecer. Paulo e Silas foram soltos e se separaram. Paulo viaja rumo a Atenas. A cidade de Atenas deu a forma ao mundo moderno. Na cidade de Acrópole, alto da montanha, cidade de tamanha superstição de deuses, filósofos perderam o interesse do evangelho. Paulo vai para a cidade de Corinto, a cidade de Afrodite, a cidade conhecida pela deusa do amor, cidade de perversidade e idolatria. Paulo prega sobre o amor. Paulo fica 2 anos na cidade de Corinto. A desilusão foi um solo fértil para Paulo ministrar o evangelho. A desilusão daquele povo, que era uma cidade de idolatria, perversidade, foi a oportunidade com que Paulo ministrasse o evangelho. Paulo foi para a cidade de Éfeso, Ásia Menor, cidade cheia de magia e cultos bizarros, como exemplo da deusa da fertilidade. Paulo tinha a missão onde o povo tinha os prazeres dentro do paganismo. O sermão de Paulo com um grupo de feiticeiros, que dentro disso, o Paulo fez um sermão a um grupo de feiticeiros, onde eles se converteram e queimavam os livros da feitiçaria em público. Começou-se então, o comércio da prata decaiu bastante devido à pregação de Paulo, porque nesse comércio da prata tinha muitos monumentos feitos de prata, adoração aos outros deuses. Esse comércio da prata tem uma decadência muito grande. A multidão, devido a essa decadência, a multidão leva Paulo aos juízes, mas ninguém apresentou a queixa. Paulo refaz o caminho até as cidades onde tinha visitado. O objetivo principal de Paulo foi sempre a cidade de Roma. Me perdi aqui agora. O profeta Ágapo, durante a sua viagem de volta, Paulo teve um encontro com um profeta chamado Ágapo. Diz que Paulo ficaria atado, mas Paulo morreria em Jerusalém, em nome de Jesus Cristo. A lei judaica proibia os gentios de entrar em local sagrado. Guardas detêm e prendem Paulo por causar tumulto. Paulo foi escoltado até o porto de Cesareia. Reivindicou o direito de cidadão romano de ser julgado pelo imperador de Roma. A embarcação, durante a viagem, esse trajeto, a embarcação foi atingida por uma grande tempestade, mas Paulo ficou ileso. Paulo chega à cidade de Roma, na prisão, onde fica por prisão domiciliar. Paulo continuou a pregar. Roma mergulhou em decadência, em conflitos. Nero incendiou Roma e culpou os cristãos. Soldados prenderam Paulo e o massacre começou. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo ainda escreveu a sua última carta, encerrou a jornada e manteve a fé. No local chamado Abadia das Três Fontes, hoje, fora da cidade, como cidadão romano, Paulo foi poupado de humilhação e crucificação. Paulo foi decapitado. Paulo morreu como um mártir e por sua fé. Na morte de Paulo, encontrou a vitória. Na morte de Paulo, Paulo encontrou a sua vitória. Mais de 200 anos depois do Império, o Império Romano aceitou a palavra de Deus. Paulo viveu uma vida em dependência de Deus e morreu por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Nossa série é Independência ou Morte. Paulo viveu em dependência a Deus e morreu por amor ao Evangelho. Ontem estávamos aqui no Ministério Agapinho, na liderança da Sandra Arte, onde mais de 15 juvenis se batizaram. Vocês sabiam disso? Que ontem mais de 15 juvenis se batizaram aqui na nossa igreja? Alguns não sabiam. E eu estive ministrando para eles e fui bem real para eles. A primeira coisa que eu falei para eles, meus queridinhos,
existem céu e o inferno. A realidade nossa é essa hoje aqui na terra. Ou nós pensamos com a vida no céu e levamos o pensamento de vida eterna nesta terra, ou nós iremos para o inferno. Abrir os olhos desse tamanho. Nós precisamos viver isso aqui na terra. Talvez um subtema que eu daria para essa manhã hoje se chama-se o poder da contribuição. Eu vou fazer uma pergunta para você nesta manhã. Você é rico? Quem aqui é rico? Sou rico da graça de Deus. Mazinha aqui levantou o dedinho baixinho. Hoje é o grande problema nosso hoje, da riqueza ser voltada para o dinheiro. E eu quero fazer outra pergunta. Você decide sair desta manhã hoje aqui, sendo uma pessoa próspera? Decide? Então eu quero que você fique bem ligado nesta mensagem, que ela vai falar ao teu coração. E no final nós iremos aqui. Quero que você venha à frente, nós iremos orar pela sua vida, para que você seja próspero em tudo. Eu quero que você abra a tua palavra. Eu vou ler aqui 3 passagens bíblicas. Espero que Deus me dê habilidade, principalmente de achar esses livros aqui. E que dê o tempo que a pastora Nathalie não comece lá no fundo a gesticular e que o horário já acabou. Ela é muito brava, principalmente comigo, né, pastora Nathalie? Mas a gente somos amigos ainda. Hoje ela estava descendo ali a Alameda, segurou o carro só para mim ficar esperando ela, né? A paciência dela, mas vai ter consequência. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, eu quero que você fique ligado. Cutuca seu irmão do lado aí, ó, fica ligado. Fica ligado, senão você vai perder a bênção. Fica ligado, senão você vai perder a bênção. Em Atos 20, 35, fala o seguinte: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí um pouquinho para frente, em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 6 ao 10 e do 17 ao 19. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 6 a 10, primeiro, diz o seguinte, a palavra de Deus: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser rico, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E dos versículos 17 ao 19 diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. O que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Essa era Paulo, voltado para finanças, tem muitos ensinamentos para nós. É o que nós vamos entrar agora propriamente dito. O assunto vai ser hoje finanças, prosperidade, riqueza. Mas calma, nem tudo nessa vida a riqueza é voltado para o dinheiro. A visão de Paulo a respeito do dinheiro era totalmente voltada para o seu ministério. O dinheiro não era a sua motivação. Muitas das vezes nós temos a motivação errada. Onde a motivação está errada, essa motivação errada ela pode te gerar prejuízos incalculáveis.
Quantas vezes, eu me lembrei agora, eu tenho que me poupar aqui das minhas lembranças. Motivação errada, eu comprei um Gol em Dourados. Acho que eu já falei isso, né, Rick? Aqui na igreja, né? Já falei, Paulo? Né? Eu comprei o Gol, coisa mais linda do mundo, fundi o motor. Mas eu comprei porque eu comprei com a força do braço. Não falei com minha mulher, no final já entrou mentira e me trouxe um prejuízo incalculável. Aquele prejuízo demorou muito tempo para que eu pudesse superar financeiramente. Cuidado com a motivação errada. Paulo sustentava o seu ministério fazendo tendas, causando desse modo um fardo financeiro pequeno nas igrejas em que ministrava. Alguns estudos que eu fiz sobre a vida de Paulo, fala que Paulo ele tinha um treinamento diferenciado. Paulo também, né, algumas observações que eu pude ver, Paulo tinha até mesmo um treinamento militar. Porque Paulo ele fez todas essas viagens, sobreviveu, andou bastante, ele tinha algum treinamento militar para isso. Mas Paulo ele fazia tendas. Paulo teve um dos seus períodos, ele teve que parar fabricando tendas para que o seu ministério não trouxesse peso para as igrejas. A palavra de Deus fala que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Refere-se tanto no nosso tempo quanto ao dinheiro. A mais bela coisa é dar do que receber. A grande coisa quando se fala sem dar, todo mundo já tem um bloqueio. Vou dar, a igreja já vai pedir dinheiro. A igreja já vai pedir dinheiro. Mas nem tudo que a igreja precisa é do seu dinheiro. A igreja precisa do seu tempo. Quer um exemplo? Quer um exemplo do que nós precisamos do seu tempo e não do seu dinheiro? Casa de paz. Quantos aqui esse ano puderam fazer um evento evangelístico, uma casa de paz? Quanto tempo ali vocês conseguiram parar 40 minutos? São 7 lições de 40 minutos. Vocês ofereceram o seu tempo para dinheiro. Estamos agora na muvuca lascada, né? Momento político indecisivo, cenário nacional, cenário aqui do Estado. Perdemos um tempo gigantesco acompanhando aí os momentos políticos, fazendo alguns posts. Mas nós não se preocupamos em dar nosso tempo para fazer, como exemplo, uma casa de paz. Eu e minha esposa estamos atravessando a cidade. Estamos atravessando a cidade para fazer uma casa de paz. E o ano que vem, nós iremos começar o ano com uma casa de paz. Então, que você comece a dar o seu tempo para Deus. A dar o seu tempo para Deus. A criação é de Deus. Tornamos mordomos das riquezas de Deus. Meu querido, tudo nessa vida vai passar um dia. Tudo nessa vida vai passar um dia. O que você conquistou aqui nessa terra, ela aqui vai ficar. Você não vai conseguir colocar dentro do caixão todos os seus bens que você conquistou aqui nessa terra. Pare para pensar um pouco. Começa a desfrutar da mordomia que Deus lhe deu para você cuidar nas suas mãos. Tudo nessa vida vai passar. As coisas dessas terras vai ficar aqui. E o que você tem preocupado com as coisas sobre a vida eterna? Você tem um bom carro. Será que você tem um bom coração? Vários irmãos precisam de carona às vezes. Uma vez eu aprontei uma para a cabeça do Osmar. Chegou uns irmãos do Noroeste pedindo carona, debaixo de chuva. O Osmar tinha aquele Corolla, coisa mais linda, vidrificado. Eu falei, tem um irmão aqui que vai levar você, peraí. Osmar! O Osmar veio correndo, esse irmão precisa de carona. Não, leva, mora onde? Mora no Noroeste ali, um barrão lascado ali no fundão lá. Mas ele, eu levo. Levou. Mas eu tenho certeza que no outro dia ele já lavou o carro. Né? No mesmo dia, né? Mas é isso, tudo nessa vida passa. Meu querido, eu quero dizer algo que é bem importante para você. Deus tem um plano para as suas riquezas. Deus tem um plano para as suas riquezas. E precisamos mover dentro disso.
O primeiro plano de Deus para as suas riquezas é suprir as suas necessidades básicas. Deus tem interesse em suprir as suas necessidades básicas. E o segundo plano é que Deus te deu riquezas para você abençoar outras pessoas. O terceiro plano que Deus deu riquezas é o sustento da obra no mundo, sustento da obra local. E o quarto plano da riqueza para Deus na sua vida, sabe para que é? Para você expressar gratidão. Quantos aqui recebem uma bênção, chega aqui, pede, ora, conseguiu um emprego, trocou de carro, já não tem nenhum momento de expressar gratidão. Já está movido naquele negócio financeiro, cabeça em dinheiro. Não, eu comprei essa casa, já vou vender essa casa, já quero comprar uma casa melhor, eu já quero comprar um carro melhor. Nem agradeceu pelo que foi conquistado, nem agradeceu pelo que Deus lhe deu. Então, o plano de Deus para nossas riquezas é suprir necessidades, abençoar os outros, sustento para a obra e você expressar gratidão. Rapaz, eu estou assim tão grato. Hoje eu cheguei na igreja e falei, caraca, bicho, a minha igreja vai ter energia solar. Bicho do céu, eu estou doido. Eu não aguento chegar aqui, cadê o negócio? Não aguento chegar aqui, ano que vem é ar-condicionado essa igreja. Não chega a hora. O negócio já fez aquilo ali, ó, aquele movimento tudo ali, negócio, é para botar os ar, né? Já arrancou, já está lá no fundo, já para arrancar o ar. Se pegar fogo, é claro que eu não quero pegar fogo, né? Mas eu estou doido para esticar aquela mangueira lá, ligar aquele hidrante, meter água em tudo aqui dentro. É claro que eu não quero que pegue fogo, né? Talvez num treinamento da brigada, né, Catal? Se eu e o Catarinelli aqui estiver aqui, nós vamos ralar vocês até sair sangue, né? É bom. De vez em quando é bom, né? Mas eu estou feliz, tem hidrante, vai ter ar-condicionado, tem ali para auxiliar a nossa terceira idade a subir aqui, né? Está tendo um movimento aqui, não sei o que vai virar aqui, mas parece que a bateria vai ficar ali dentro, eu não estou entendendo nada aqui, mas as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo aqui na nossa igreja. Precisamos expressar gratidão. Ontem no batismo ali, a piscina, depois do batismo, a alegria, tá, as criançadas depois do batismo pulam lá dentro. A Tina, acho que foi a primeira Tina. A Tina é doida mesmo, né? A Tina é meia doida. Já pulou lá dentro, aquela criançada, tá? Expressamos gratidão. Em tudo precisamos expressar gratidão. Quem será o seu Deus? Quem é o seu Deus? Devemos levar a vida dando prioridade a Deus e aprendendo a cada dia a viver em fé. Em Mateus 6,33 fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero ler algo aqui muito importante para vocês. Está aqui em Lucas, olha só. Essa passagem aqui, rapaz, ela vai falar no teu coração. O Celinho está me cuidando aqui para segurar o microfone, é para segurar assim, mas eu não consigo ficar assim, viu, Celinho? Ficar assim é meio complicado, né? Eu tenho que ficar assim. Eu tenho que treinar. Fazer um treinamento lá no Bombeiro Militar, como segurar o microfone assim, ó, ficar assim. Mas lá é fácil, é só você ficar em pé 1 hora lá, sem mover, você... Treinamento militar é mais fácil. Falando em treinamento militar, está concurso aberto para bombeiro, para polícia. Tem que ter curso superior. Eu estou falando aqui para abrir em Lucas 12. Lucas 12, achei. Lucas 12, 13 a 21. Olha só. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E dirá a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos,
descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lembra que eu comentei? Riqueza não se envolve somente no dinheiro. Quem é rico para com Deus? Devemos ter muito cuidado com a avareza. Temos que escolher a quem servir, Deus ou a Mamon. Deus é bênção e Mamon é perdição. Eu estava lendo, eu assino uma garrafinha dos Matutos. Coisa linda. Está vendo aqui? Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Jack sobre o dinheiro. E ele fala o seguinte, algo me chamou a atenção ali. Fala o seguinte, qual que é a missão do diabo, do Mamon? Ele vai vir para matar, roubar e destruir. Se você usa o dinheiro, o pai do dinheiro, vamos dizer assim, quando não é bênção, ele traz perdição. E o Satanás vem para matar, roubar ou destruir. Se você não tem esse pensamento de usar o dinheiro como bênção, o teu dinheiro vai acabar. E o Satanás, ele vai minar o teu dinheiro em tudo. É isso que acontece. Onde está o teu coração? Está em Deus ou está no poder do teu dinheiro? Se está no poder, se você concentra as forças suas no dinheiro e não em Deus, você não vai ser abençoado. Você está nas mãos de Mamon. E Mamon vai acabar com o teu dinheiro. Mas eu ganho tão bem. Meus irmãos, eu ganho bem. Eu já ganhei tão bem que o meu dinheiro não dava para mim. Diversas vezes, está aqui, meu pai não deixa eu mentir. Diversas vezes meu pai mandava uma ajuda. Diversas vezes meu pai me mandava uma ajuda. Eu era tenente para capitão. Eu tive que casar num casamento comunitário. De graça. Paguei nada, não paguei R$1. Eu não tinha dinheiro para nada. Para nada. Mamon comia tudo. Porque somente as minhas forças eram necessárias para a minha sobrevivência. Satanás comia todo o meu dinheiro. Ah, mês que vem vai sobrar. Sobrava nada. Era mulher doente, era Gustavo doente, era Eduardo doente, era um carro que quebrava. Mamon comia todo o meu dinheiro. Não devemos seguir. Hoje muitas igrejas pregam a teologia da prosperidade desenfreada. Pregam a teologia da prosperidade de uma maneira equivocada para enriquecer mais algumas pessoas. Se fosse realmente essa teologia da prosperidade verdadeira, não existiria pobreza no mundo. Mas muitas pessoas, muitas igrejas mentem sobre a teologia da prosperidade. Né? E tem pessoas que doam casas, doam carro, doam lá, a pessoa precisa daquele carro para trabalhar, trazer o sustento. A igreja vai lá, fala para ele dar, porque ele vai ter mais. É mentira. É Mamon. Igreja voltada para o Mamon, ao amor ao dinheiro. Essa teologia desenfreada é uma teologia de Satanás. A igreja abusa nas campanhas. Deus não dá bens, deixa eu te dizer algo muito importante. Deus não dá bens materiais para todos os seus filhos. Deus não dá bem material para todos os seus filhos. Se fosse assim, não teria pobreza no mundo. E a palavra de Deus fala que você deve se contentar com o pouco. Se contenta com o pouco. Você vem de ônibus, você vem a pé, você vem de bicicleta, você vem de carro, vem de moto. Se contenta com o pouco. Meus queridos, se contentar com o pouco é algo extraordinário. É algo extraordinário. Você pode se contentar com um pouco, pegando a tua família e dando uma volta no Parque das Nações. Você pode te contentar com um pouco, levando a tua família. Esse tempo atrás eu reuni toda a galera lá em casa. Nós fomos tomar sorvete. Pensa no piseiro. Eduardo até saiu da casa dele, né? Não, estou indo também, peraí que eu vou lá. Tomando sorvete.
se contentar com pouco. Devemos se contentar com pouco. Não tem condições de comprar uma pizza? Estoura uma pipoca. É mais barato, né, pastor? E uma pipoca no meio das crianças aí, um simples filme, faz uma grande festa. Eu lembro aqui quando era salvo me engano, no Rever, né, pastor Aldo? Tarando Raízes, teve uma das aulas que era um filme, né? Passava um filme, e naquele filme estourou a pipoca, serviu um saquinho de pipoca, mas pensa numa coisa que foi maravilhosa. O filme estourou um pacotinho de nada. Eu fiquei bravo porque é uma merreca de pipoca, mas trouxe um diferencial muito grande. Se contentar com um pouco. Acho que foi o Henrique, me sacaneou. Pegou aqueles pacotinhos. Primeiro aqueles pacotinhos desse tamanhozinho. Uma mãozada já vai tudo. E minha mulher devora a pipoca. Minha mulher troca a janta por uma bacia de pipoca. Né? Mas devemos se contentar com um pouco. E eu quero aqui falar para vocês que o pecado afetou a mordomia cristã, roubando o tempo, o corpo e os recursos. O pecado afetou a mordomia cristã. Satanás rouba teu tempo, você não tem tempo para nada, você fica naquela correria insana, Satanás roubou o seu corpo e Satanás rouba os nossos recursos. E eu quero aqui, para a gente caminhar um pouquinho mais para o final, antes que o Ministério Louvor suba, acho que vai demorar mais um pouco, né? Eu quero aqui comentar com vocês e deixar com vocês 12 chaves, baseada em 2 Coríntios 8 e 9, sobre Paulo. Essa epístola de 2 Coríntios, escrita por Paulo, ele lançou ali 12 chaves. Eu vou trazer para vocês nessa manhã, tá? E quero liberar para vocês, trazer esse conhecimento para vocês, e que no final nós iremos orar por isso. Nós iremos orar pela nossa vida. E eu me encaixo nisso. Tudo que eu estou ministrando aqui, eu me encaixo nisso. Eu sou a primeira pessoa a entrar na minha ministração. Eu sou a primeira pessoa a receber aquilo do que eu falo. Eu quero aqui comentar com vocês sobre essas 12 chaves. A primeira, contribuir é graça e não é fardo. Contribuir é um gesto de graça. Você não pode aqui vir devolver o teu dízimo achando que aquele dinheiro vai te faltar para alguma coisa. Você não pode trazer aqui a sua oferta achando que aquele dinheiro você poderia estar fazendo alguma coisa. Você perdeu o momento de contribuir com graça. O segundo, todos podem e devem contribuir. Lembra da oferta da viuvinha? Era tudo que tinha, era aquela moedinha. É pregado muito no ministério infantil, a oferta da viuvinha. Ah, você não tem dinheiro? Não, é uma moedinha. Foi lá e colocou no gasofilácio. O suficiente para agir com graça. Então, não existe pobre ou rico. Todos podem contribuir e devem contribuir, porque isso é um princípio bíblico. Você quer um exemplo agora de uma oportunidade em que você pode contribuir e ofertar na vida? Nós vamos ter o Salvação agora, mês que vem. Viram aí? R$150. Eu não sei, cadê a Nathalie? Está lá do outro lado, né? A Nathalie, sem ser a pastora. Tem um diferencial, elas falam aí, né? A Nathalie. A Nathalie está com uma lista de alguns juvenis, de alguns adolescentes, que não tem condições de pagar, está à espera do milagre lá. Mas foi orientada, a Nathalie orientou, faz a inscrição que Deus vai prover. Está lá, você quer abençoar, está aí a oportunidade. Com a sua oferta, com a sua moedinha ou com R$150. Você vai contribuir de acordo com o que você pode. Está o momento aí de você poder contribuir. Para que esses adolescentes vão à salvação e sintam a presença de Deus. O principal objetivo do salvação é que aqueles adolescentes sintam a presença de Deus. Mandem teus filhos, tá? E as suas filhas, de 12 a 17 anos. Conversem com o Gustavo no final do culto. A terceira chave, contribuição é um ato de uma vida consagrada a Deus. Contribuir é um ato de uma vida consagrada a Deus.
eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. Tudo bem, você não tem uma vida consagrada a Deus. Prepara para as suas consequências. Prepara. Eu tive sérias consequências. Depois em que eu virei dizimista e ofertante, fiel, não me falta nada. Não me falta nada. Nada. Nadinha de nada. A vida consagrada a Deus é necessário para alguns converter o bolso. Deixa eu te dizer algo aqui que eu coloquei agora de manhã. Eu estava tomando banho, estava aqui no culto, continuando a fazer anotação. E essa anotação veio agora. O dinheiro não pode limitar o teu estado de espírito. O dinheiro não pode limitar o teu estado de espírito. A falta de dinheiro, você altera o teu estado de espírito. Quando eu tenho dinheiro, eu altero o meu estado de espírito. A quantidade de dinheiro, ela não pode limitar o teu estado de espírito. Apóstolo Paulo, ele era contente em tudo. Na fartura e na abastança. A quarta chave, não basta ter boas intenções, tem que colocar em prática. Meu querido, não basta de teoria, tem que colocar em prática. Você quer ar-condicionado ano que vem aqui? Eu quero, tudo bem. Vai lançar o Realize, e aí? Bora, fia a mão no bolso, bora. Né, pastor Cláudio? Vai lançar o Realize no início do que vem, vamos embora. E Deus tem honrado a nossa igreja, assim, e tem sobrado, né, pastor Cláudio? Deus tem honrado de uma maneira sobrenatural a nossa igreja. E nós vamos falar disso aqui, na sétima chave aqui, eu vou falar sobre isso. Então, nós temos que colocar em prática. Meu querido, eu estou querendo emagrecer, né? Assim como eu estou vendo aqui, alguns aí também estão precisando, né? Aqui também. Pastor Ivanil também no shape, né? Meu pai está com nutricionista, meu pai está cheio de moagem. Vai lá na casa dele, ele tem ali as castanhas, as vitaminas. Tem um chá que eu vou lá só para tomar esse chá. Chá seca a barriga. Eu vou lá, mas eu acho que não está dando certo não, minha mãe. Vou ter que parar de tomar esse chá. Olha como é que está meu pai, não está dando certo não. Esse chá seca a barriga aí, eu vou lá só para... Ele não obedece o nutricionista, né? Mas, por exemplo, para a gente ter que perder um peso, emagrecer, você tem que colocar algumas coisas em prática. Cortar algumas coisas, fazer uma dieta, fazer atividade física. Você tem que colocar em prática. Então, não basta ter boas intenções. Eu preciso emagrecer e continuar comendo. Não, meu querido. Você tem que colocar isso em prática. A quinta chave, contribuir de acordo com as nossas posses. Você deve contribuir de acordo com as suas posses. Deus não tira o couro de ninguém e também não tira o pão de ninguém. Você contribui de acordo com as suas posses. A sexta chavinha, falar de contribuição deveria ser uma coisa natural dentro da igreja, mas existe a dureza de coração no meio do povo santo. O Evangelho de Deus precisa reinar nas nossas vidas na totalidade, mas para muitos o dinheiro impede. Quantas vezes já ouviu o pastor Nivaldo falar sobre a dificuldade de falar sobre dinheiro dentro da igreja? Mas isso envolve sobre a nossa santidade. Aquele que tem dificuldade, que não gosta de falar sobre dinheiro, tem a dureza do coração. Muitos de nós, quanto tempo eu não fui duro de coração? Quanto tempo eu deixei de ser abençoado por causa da dureza do meu coração? A sétima, igrejas que contribuem são estímulos para outras igrejas. Nós agora vamos, o pastor Cláudio ele fez o preâmbulo da minha mensagem. A nossa igreja vai poder abençoar outras igrejas. Itamaracá, Aeroporto, o que mais, pastor Cláudio? Lá em Bonito, nós vamos poder abençoar outras igrejas. Porque a nossa igreja é uma igreja que contribui. Oitava chavinha, vamos colher o que plantamos. Meu querido, se você planta abacaxi, tu vai colher
Abacaxi. E tem um detalhe aqui que até o pastor Cláudio já entrou na mensagem, né, negão? Você leu meu caderno? Né? Se você semeia muito, o que acontece? Se você semeia muito, você colhe muito. Então, se você planta, você colhe muito. Precisamos plantar coisas boas para que a gente possa colher coisas boas. A nona chavinha onde é? Onde há generosidade, há honra aos líderes e a Deus. Onde há generosidade, há honra aos líderes e a Deus. Passamos um período aqui tenebroso, né? Nossos pastores aí, que são assalariados. Quantos meses aqui já ficou em atraso o salário dos nossos pastores? Porque a nossa igreja não era uma igreja generosa. Quantos meses, né, negão? O negão não é estilo, não é nada de, como é que fala? Discriminatório. Eu tenho uma intimidade com ele, né, meu amigo. Não, tem limite, né, Moreno? Aí você já... Eu vou falar daquele negócio. Onde há generosidade, a honra aos líderes e a Deus. Quantas vezes, né? Nós, como igreja, passamos vergonha disso. Quando eu vejo um salário de um pastor, quando eu vejo algo aqui quebrado, dentro da nossa igreja, falo, opa, está faltando generosidade. Está faltando generosidade. A 10ª chavinha, Deus nos abençoa para que possamos abençoar os outros. Você está abençoado? Opa, eu sou abençoado, tudo bem. Está abençoando os outros? Você quer um exemplo sobre um mandamento bíblico que muitos de nós não fazemos? A Bíblia manda a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando foi a última vez que você chamou uma viúva para almoçar ou jantar na sua casa? Quando foi a última vez que você deu um pedaço de pão para um órfão? Temos aí. Esse tempo atrás eu chamei a pastora Rose para almoçar lá em casa. Ela gosta de churrasco. Estou dando a dica, tá? A pastora Rose gosta muito de churrasco. Chamei ela. Foi um momento muito alegre ali. Muito feliz. Mas precisamos abençoar a vida dos outros. E a 11ª chave, a generosidade na contribuição redunda na manifestação da glória de Deus. Você quer manifestar a glória de Deus? Seja generoso. Seja generoso dentro das suas possibilidades. E a 12ª é voltado com a 11ª chavinha. Deus ama a quem dá com alegria. Se você vai fazer uma contribuição, faça com alegria no seu coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. E a contribuição aqui não é dinheiro, não. É dinheiro, é seu tempo. O evangelho de Paulo espalhou consideravelmente, conhecido como o maior evangelista de Jesus Cristo. Paulo foi membro do concílio do Sinédrio, foi grande perseguidor de Jesus Cristo. Paulo, a caminho de Damasco, teve um encontro verdadeiro com Deus. Deus ressignificou o motivo da existência de Paulo. Meu querido, eu quero profetizar nesta manhã que Deus aqui vai ressignificar a sua existência aqui nesta terra. Deus, ele precisa trazer nós para a verdadeira essência da nossa existência aqui nesta terra. Nós precisamos voltar o nosso coração para as coisas que são eternas. Precisamos voltar o nosso coração para as coisas que são eternas. Eu quero convidar o Ministério Louvor, pode subir. O Paulo está se coçando aí. Hoje eu estou chamando vocês para subir, tá? Viu só? Normalmente eles que me atropelam. É milagre de Deus, né? Cantou essa música que eu gosto pra caramba aí. Essa última agora aí. Como é que é, Vinícius?
o impossível. Eu esqueci, eu tô compenetrado. Hoje Deus vai fazer um encontro verdadeiro contigo. Paulo teve um encontro a caminho de Damasco com Deus. E você vai ter esse encontro hoje. Aqui pela manhã, um encontro verdadeiro com Deus. Deus, ele vai ressignificar o motivo da sua existência nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus, testificou alguma coisa no seu coração. E nós vamos orar por você. Depois de ficar cego por 3 dias, Paulo foi curado através da vida de Ananias. A igreja hoje vai curar a sua vida através das nossas orações. Deus quer curar a vida da igreja para uma grande viagem missionária, a começar dentro de nós. Muitos de nós precisamos viajar na presença de Deus. O maior chamado nosso está dentro da nossa casa. O maior chamado nosso é dentro da nossa família. E o que você tem feito hoje para que os seus filhos consigam enxergar Deus? O que você tem feito hoje para as pessoas ao teu redor consigam enxergar Deus? Falamos de dinheiro, falamos de tempo, mas o que nós temos feito? Paulo perseguia cristão. Paulo foi conhecido como o maior evangelista na terra. Estamos conseguindo evangelizar as pessoas ao nosso redor, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. Deus quer curar a vida da igreja, a começar dentro de nós. As coisas desta terra, elas não podem brilhar mais do que as coisas eternas. Deus me deu essa frase hoje de manhã no banheiro. Eu comecei a chorar, irmão. Falei, Deus, preciso voltar a pensar mais sobre as coisas eternas. Eu estou muito terreno, Deus. Eu preciso que o Senhor tenha um encontro comigo como Paulo teve. Eu preciso que o Senhor ressignifique o meu coração. A minha família precisa de mim, a minha igreja precisa de mim. As pessoas ao meu redor precisam de mim. Mas eu sou pregado na terra. Meu coração se volta para as coisas dessa terra, as preocupações deste mundo. Eu preciso me voltar para as coisas eternas. Eu quero ser próspero, eu quero ser próspero, eu quero ser próspero. Eu quero ser próspero em tudo, profissional, material, financeiramente, familiar, espiritualmente. Mas eu preciso da maravilhosa graça de Deus concedida na minha vida. Ali eu consegui ser ministrado no banho. Todo esse movimento hoje aqui de manhã, essa semana foi corrida para mim. E Deus falou assim, Wesley, para um pouco. Para um pouco. Pensa mais no eterno. É isso que eu quero orar com vocês nessa manhã. Para que o nosso coração, os nossos pensamentos sejam voltados mais para as coisas eternas. Seja voltado mais para as coisas de Deus, gente. Tem gente dentro da nossa igreja que passa fome, passa necessidade. Nós não conseguimos olhar para o lado. Nós estamos hoje aqui reunidos pela manhã. Você vai sair daqui, vai para um belo churrasco. Mas tem gente que não tem nem o que fazer na sua casa. Na sua vizinhança, tem gente passando fome. Eu queria que você levantasse. Se você está movido nesse mundo espiritual, eu queria que você viesse aqui à frente. Quero chamar os pastores aqui. Nós vamos orar hoje. Nós vamos orar hoje. Para que nós voltamos mesmo à essência da mordomia cristã. Se você tem a necessidade de fazer essa ressignificação como Paulo teve. Paulo foi conhecido como o maior evangelista da terra.
A pergunta que eu fiz no início era se você e eu somos ricos. O que impede essa riqueza somos nós mesmos. É a dureza do nosso coração. Deus precisa quebrantar o coração da igreja, irmãos. Deus precisa, nós impedimos a manifestação da glória de Deus. Nós impedimos a manifestação da glória de Deus. Nós temos essa força em de manifestar a glória ou de impedir a manifestação da glória de Deus. Eu como igreja, eu e você hoje, precisamos tirar essa escama dos nossos olhos. A mesma escama que estava nos olhos de Paulo foi tirada pela presença de Deus. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por essa manhã tão maravilhosa, Pai. Deus, agora nós como igreja, ó Pai, ministramos, ó Pai, sobre a vida desses meus irmãos. A graça maravilhosa do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, desta terra, nada vamos levar, ó Pai. Nada vamos, ó Pai. Somos mordomos do Senhor, ó Pai. Somos mordomos do Senhor. Ó Pai, somos mordomos do Senhor no tempo, no dinheiro, ó Pai. Ó Deus, nessa manhã, ó Pai, possamos ressignificar o nosso pensamento. Ó Pai, e voltar, ó Pai, às coisas que são eternas, ó Pai. As coisas que são valorosas, ó Pai. Ó Deus, possamos, ó Pai, viver esse tempo nesta terra, para contemplar a manifestação da glória do Senhor. Ó Deus, cuida, ó Pai. Eu apresento a vida desses irmãos diante do altar do Senhor. Eu apresento a vida desses meus irmãos diante do altar do Senhor, ó Pai. Ó Pai, possamos enxergar a gratidão ao Senhor. Ó Deus, agora toda avareza, toda dureza de coração, ó Pai. Tudo que nos prende agora, ó Pai, para enxergar isso, para enxergar a manifestação da glória do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, ministramos nesta manhã uma igreja próspera, ó Pai. Uma igreja próspera, seja no pouco, seja no muito. Nós abençoamos a Tua igreja. Ó Pai, aqui nós abençoamos a Tua igreja nesta manhã, de maneira poderosa. Possamos viver, ó Pai, realmente na dependência total do Senhor. Possamos aprender a viver a cada dia essa dependência total do Senhor, ó Pai. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque é Teu Espírito que testifica aos nossos corações. É Teu Espírito que te testifica aos nossos corações, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Sou o Teu milagre, usa-me, eu quero Te servir, usa-me, sou a Tua imagem, usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia. Amém. Que a graça salvadora, restauradora de Jesus Cristo esteja acompanhada
sobre as famílias da nossa igreja, sobre as famílias desta terra. Que todos nós temos uma semana abençoada pelo Senhor. E que tudo o que acontecer durante essa semana é da vontade do Senhor. Deus, nós abençoamos as famílias desta igreja, mas que tenha uma semana de vitória, de bênção. E tudo que o Senhor sonhou seja executado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída.